pessoal, o caso de hoje é de uma família daquelas que a gente considera a família perfeita, família de comercial de margarina, sabe? Mas que logo a gente descobre que ela não é tão perfeita assim. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, se inscreva aqui se ainda não for inscrito, curta o vídeo, comente e vamos pro vídeo. Hoje eu vou contar a história da família Dupont de Ligonnès. Esse caso ocorreu na cidade de Nantes, na França, em abril de 2011. A família era considerada unida e feliz e era composta pela mãe, a Agnes, o pai, o Javier, e 4 filhos. O casal se conheceu mais ou menos em 1992. A Agnes ela já tinha um filho, o Arthur, que era de um casamento anterior, porém o Javier assumiu ele, e criou como se fosse seu filho legítimo. E depois, juntos, eles tiveram mais 3 filhos. Na época em que ocorreu esse caso, o Arthur, ele tinha 20 anos e ele estudava numa faculdade católica particular. O Thomas tinha 18 anos e estudava música. A Amy, ela tinha 16 anos, estudava numa escola particular e também era modelo de catálogos. E o mais novo, o Benoit, ele tinha 13 anos, estudava e tocava bateria. A família era bem religiosa, inclusive a Agnes ensinava catecismo na igreja. Aos olhos de todos, assim, eles eram uma família perfeita, né? Mas a partir de 2002, o casal começou a ter problemas conjugais. Sabemos disso, pois a Agnes confessou algumas coisas em um fórum na internet, onde ela disse que o marido era autoritário, crítico, rígido e que não tinha mais carinho e nem sexo na relação. Além disso, eles estavam passando por muitos problemas financeiros. O Javier ele havia investido em várias empresas, porém nenhum dos negócios estava dando muito certo e eles estavam vivendo da herança da Agnes, porém o dinheiro já estava acabando. Descobriu-se também que o Javier tinha uma amante em Paris e em 2010, ali atolado em dívidas e desesperado, ele acabou pedindo emprestado a ela 50 mil euros. Foi encontrado um e-mail que ele enviou para essa amante, onde ele contava sobre estar falido e também revelou o desejo de que algo acontecesse com a família, principalmente com a Agnes, para que ele recebesse o seguro de 600 mil euros. Os problemas cada vez aumentavam mais e, além disso, também faleceu o pai do Javier e deixou para ele um rifle. Foi a única coisa que ele deixou, pois ele também estava falido. O Javier obteve uma licença para porte de arma e começou a frequentar um clube de tiro, utilizando esse rifle que ele herdou do pai. Pouco tempo antes do crime acontecer, testemunhas contam que ele começou a frequentar esse clube de tiro com mais frequência, mais ou menos 4 vezes na semana. Um fato que chamou atenção foi que ele havia adquirido um silenciador para armas. Bom, no dia 3 de abril de 2011, um domingo, o Javier levou a família toda para jantar no restaurante. Até então parecia tudo normal, mas essa foi a última vez em que a família foi vista. Depois disso, eles desapareceram, as janelas da casa estavam sempre fechadas, ninguém tinha sinal dele. A vizinha começou a achar muito estranho as janelas sempre fechadas, porque ela conta que essas janelas estavam sempre abertas, até quando eles iam viajar de férias ficavam algumas frestas abertas e dessa vez estava tudo fechado mesmo. Ela foi até a frente da casa e percebeu que havia um bilhete na caixa de correio onde dizia que todas as correspondências eram para ser devolvidas para o remetente. Aí ela achou mais estranho ainda e resolveu chamar a polícia. Então, no dia 13 de abril, 10 dias depois, a polícia entrou na casa. Porém, aparentemente não tinha nada estranho. Mas algumas coisas não estavam lá, como se eles tivessem viajado, por exemplo. Inclusive os cachorros também não estavam lá. Os carros da família estavam quase todos lá, menos um, que era o do Javier, que era um Citroën C5. E a vizinha pensou, bom, não caberia todos eles e mais malas e cachorros, tudo num carro só. Então ela começou a achar essa história estranha. Porém, a polícia não viu nenhum motivo para abrir uma investigação. Mas aí, nesse momento, as famílias da Agnes e do Javier receberam cartas, onde dizia que a família toda se mudou para os Estados Unidos, pois eles estavam fazendo parte de um programa federal de proteção a testemunhas, e que supostamente o Javier trabalhava em segredo para o governo. E a carta terminava dizendo que a família não poderia entrar em contato por algum tempo, nem por telefone, mensagem, nenhum tipo de comunicação. Então a família da Agnes, ela avisou a polícia, disse que isso era estranho, que ela não faria isso, simplesmente ir embora sem avisar nada. E então, no dia 15 de abril, 2 dias depois que eles já tinham ido lá na casa, eles retornaram lá para fazer uma investigação maior, mas mesmo assim não encontraram nada suspeito.
Mas como a família da Agnes pressionou a polícia, eles retornaram na casa nos dias 18, 19, 20 e 21 de abril. Nesse dia 21 de abril, a polícia olhou melhor na parte externa da casa e embaixo da varanda tinha um vão assim, e eles encontraram algo estranho, diferente no chão, como se fosse uma madeira. E então eles começaram a mexer ali, abriram, começaram a cavar e acharam sacos de lixo assim grandes, amarrados com fita, e quando abriram, descobriram os corpos. Eles estavam enrolados em cobertores e edredons e depois foram postos dentro desse saco de lixo enrolados, fechados com fita. Junto dos corpos também haviam artigos religiosos. E segundo o investigador, a princípio era para parecer como se fosse um ritual religioso, um enterro católico, por exemplo. Também representava que a pessoa que enterrou as vítimas tinha um laço de afeição com elas. Ali nessa cova foram encontrados os corpos da mãe, a Agnes, e de 3 filhos, o Arthur, a Anne e o Benoit, além dos 2 cachorros da família. Em uma cova separada estava o corpo do outro filho, o Thomas, e faltava um corpo, que era o do pai, o Javier. Então, como o corpo dele não foi encontrado em nenhum lugar, ele passou a ser o principal suspeito. Todos comentaram que ele era um pai carinhoso e protetor e que não acreditavam que ele poderia ter feito aquilo. A perícia concluiu que a mãe foi a primeira a morrer e em seguida os 3 filhos, o Arthur, o Benoit e a Anne. O exame de necrópsia revelou que os filhos foram dopados. Já no organismo da Agnes não foi encontrado nenhum tipo de substância, então provavelmente ela foi morta enquanto dormia. E todos foram mortos com 2 tiros na nuca. Sobre o corpo do Thomas estar em outra cova, foi concluído que ele não foi morto junto com os outros. Todos estavam em casa naquele final de semana, porém o Thomas ele estava numa universidade que era em outra cidade. Então todos foram mortos de domingo para segunda, e a conclusão de que o Thomas foi morto na terça. Segundo a investigação, o Javier enviou uma mensagem na terça de manhã para o Thomas, dizendo que a mãe dele havia sofrido um acidente de bicicleta e estava em coma no hospital e que ele precisaria voltar para casa. Então ele voltou, e o último sinal que tem dele é na terça-feira por volta da meia-noite, quando ele enviou uma mensagem para um amigo. O amigo depois retornou a mensagem, enviou outra de volta, mas não obteve resposta. Um fato bem curioso é que não havia sangue em nenhum lugar, isso se tornou um mistério. A perícia fez uma análise nos corpos, nos sacos de lixo, nas fitas, em tudo. Não foi encontrado nenhum DNA, nenhuma digital e nenhuma gota de sangue, ou seja, não tinha nenhuma prova física contra o pai. Mas, como ele não foi encontrado, ele continuava sendo o principal suspeito. Os investigadores concluíram que o crime foi planejado, pois descobriram que algumas semanas antes, o Javier havia avisado na escola dos filhos que em breve eles mudariam para outra região e acabou cancelando a matrícula deles. A única coisa que se tinha certeza é que, apesar de não parecer, a família estava passando por muitas dificuldades financeiras, as empresas que eles tinham, que eram ligadas à internet, estavam falindo e talvez essa seria a motivação para o crime. O advogado da família de Javier acredita que ele não teria habilidades para cometer o crime, pois o local ali onde os corpos foram encontrados embaixo da varanda era um local baixo e o Javier tinha sérios problemas na coluna, então ele acredita que ele não conseguiria fazer isso, pelo menos não sozinho. Já o irmão de Javier acredita que possam ter sido agiotas que cometeram o crime. Porém, essa teoria logo não foi mais possível de ser verdade, pois foram encontradas imagens nas câmeras onde o Javier aparecia depois do crime. Iniciaram as buscas por ele e no dia 22 de abril encontraram o carro dele no estacionamento de um hotel. A polícia fez uma reconstituição e concluiu que as mortes ocorreram na madrugada do dia 3 para o dia 4 de abril e no dia 10 de abril ele deixou a cidade. Eles sabem disso pois o carro dele apareceu em um radar. Segundo a fatura do cartão de crédito dele, ele estava em um restaurante ao meio-dia do dia 10 de abril. E também uma câmera flagrou ele sacando dinheiro com o cartão de débito. A polícia acredita que ele estava fugindo, porém ele não estava com pressa e nem com a preocupação de que não fosse encontrado. Geralmente nesses crimes de família o assassino comete suicídio, então eles acreditaram que ele estava a ponto disso, já que ele foi tão cuidadoso na cena do crime, a ponto de não deixar nenhum rastro, e agora ele não estava se importando em que encontrassem ele, usando cartão de crédito, indo a lugares em que tinha câmeras de segurança. Foram encontradas também imagens em uma câmera de segurança de um hotel, onde ele aparece atravessando o estacionamento com uma bolsa grande, que eles acreditam que seja a arma. Como ele era uma cidade do interior,
e ele estava indo em direção a uma mata nesse vídeo, eles acreditaram que ele entrou lá na mata para se suicidar. Então eles foram até lá, fizeram uma busca por toda a área, na mata, nas montanhas, mas não encontraram o corpo. Desde 2011, mais de 1000 pessoas afirmaram terem visto o Javier em algum lugar, mas nenhuma dessas pistas eram verdadeiras. Certa vez foi feita uma denúncia anônima à Interpol, dizendo que ele desembarcaria em um aeroporto na Escócia. O homem que eles alegavam ser ele foi detido, porém um teste de DNA comprovou que não era o Javier. Então não se sabe se ele cometeu suicídio ou se ele está vivendo com outra identidade, mas até hoje ele não foi encontrado. A casa onde a família vivia ficou conhecida como a Casa do Terror, e as pessoas deixam flores e velas lá na porta em homenagem às vítimas. Então esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, deixa aqui a tua curtida, teu comentário, me conta o que achou. Se não se inscreveu, se inscreva, me segue nas redes sociais. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!